Olá, cursistas! Conseguiram fazer a atividade da aula anterior? Espero que sim. A nossa próxima aula é sobre a organização e interpretação de dados. Vamos para a aula? Bom, agora vamos falar da organização e interpretação dos dados, como ela vai ser feita, né? Então aqui nós temos um exemplo para entender a importância disso. Imagine a situação, né? Os candidatos a uma vaga do departamento de logística de uma transportadora devem fazer um levantamento das placas de todos os veículos da empresa e verificar o final de cada uma para saber quantos veículos não podem trafegar na região e horário do rodízio de cada dia da semana, né? Nós estamos passando, né, pelo período da pandemia e a gente viu falar sobre isso, até em São Luís teve rodízio de veículos, né? Bom, agora nós temos aqui a tabela relacionando os dias de circulação proibido nos horários de pico com o final da placa do veículo. Então, por exemplo, no horário de pico, os veículos que têm terminação 1 e 2 não podem rodar na segunda-feira. Já os que têm terminação de placa 3 e 4 não podem rodar na terça. E os que terminam com 5 e 6 não rodam na quarta. Os que terminam em 7 e 8 não rodam na quinta-feira. E os que terminam em 9 e 0 não rodam na sexta-feira. Certo? Então, o final de semana ficou livre aí, né? Tem que a hora de pico não fica com um trânsito tão pesado, né? Imaginando aqui um grande centro. Aí o candidato A anotou, ó. Isso aí é o que a gente chama de dados brutos, né? Do jeito que ele foi olhando, ele foi anotando. Então, o primeiro veículo que ele viu, terminação era 9. O segundo, terminação era 1. O terceiro, terminação era 1. E assim foi anotando até fechar a primeira linha. Continuou anotando até fechar a segunda linha. E foi para a terceira, para a quarta, até anotar todos os veículos, certo? Olhando do jeito que está aí, dá para perceber, então, quais são os dias da semana, por exemplo, que eu vou ter mais veículos impedidos de circular no horário de pico? Bom, vocês estão vendo que desse jeito não dá, né? Então, esse candidato A, infelizmente, não fez um bom trabalho. Já o candidato B, olha só, ele organizou da seguinte forma. Foi anotando, como na segunda-feira, quantos veículos ele encontrou com placa 1 e placa 2. Na terça-feira, quantos veículos com placa 3 e placa 4, né? Na quarta-feira, quantos de placa 5 e placa 6. Quinta-feira, quantos de placa 7 e 8. Sexta-feira, de 9 e 0. Bom, aí a gente já tem uma certa organização, né? Os dados foram organizados, certo? Mas essa organização facilitou a interpretação? Ou seja, eu sei, por exemplo, qual dia da semana eu vou ter menos veículos podendo circular no horário de pico? Né? Ainda tem como melhorar. Então vamos ver aqui o que o candidato C pensou. O candidato C organizou uma tabela. Nessa tabela, a primeira coluna são os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A coluna do meio são os finais da placa, 1 e 2 na direção da segunda-feira, 3 e 4 na direção da terça-feira e assim por diante. E agora ele anotou a quantidade. Quantas vezes a placa com terminação 1 apareceu? 16 vezes. E com terminação 2? 12 vezes. Terminação 3? 11 vezes e assim por diante. Bom, do jeito que está aí, dá para mim poder responder aquela pergunta que foi feita? Ou seja, que dia da semana eu vou ter mais veículo ou menos veículo impedido de circular no horário de pico? Né? Vocês estão vendo que ainda está difícil de responder, né? Só olhando do jeito que está aí. Então, uma outra proposta foi essa daqui. Esse próximo candidato, ele fez também uma tabela, mas uma tabela menor, né? Porque ele foi agrupando em cada linha 2 placas. Então, na primeira linha, que é a segunda-feira, anotou a quantidade de vezes que apareceu a placa de terminação 1 ou 2. Na segunda linha, anotou a quantidade de vezes que apareceu placa terminada em 3 ou 4. E assim por diante. Agora aqui sim, aqui a gente já tem uma facilidade de responder aquela pergunta. Qual o dia da semana que eu vou ter mais veículos impedidos de circular? Na segunda-feira, vou ter 28 veículos impedidos de circular no horário de pico. E qual dia da semana eu vou ter menos veículos impedidos de circular? A gente pode observar facilmente porque é quarta-feira, né? Somente 21 veículos. Tá? Mas podemos melhorar ainda mais isso?
Olha só o que o candidato E fez. Ele fez não só uma tabela, ele fez agora um gráfico, né? Onde esse gráfico ele colocou a segunda-feira, né? Que são os veículos de terminação 1 ou 2 na placa. Fez uma tabela, estão vendo que está passando de 27, né? Na terça-feira veio terminação 3 ou 4. A tabela a gente está vendo ali que está passando de 24 e assim por diante. E agora olhando na forma de coluna, a gente percebe com mais clareza. A coluna maior foi a da segunda-feira e a coluna menor foi a da quarta-feira. Então fica mais fácil de responder aqueles questionamentos que a gente fez no início. Então daí a importância de sabermos organizar e representar os nossos dados para facilitar a leitura, a análise e a interpretação. Bom, toda vez que a gente for montar uma tabela, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? A tabela ela tem que ter algumas informações obrigatórias. Como a gente pode ver aqui, ela tem que ter o título. Se não tivesse esse título, eu ia ler ali a parte de número de medalhas e ia ficar na dúvida. Mas esse número de medalhas foi o quê? Das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos, que ano foi isso? Então, com o título ficou claro, né? Que aí é um quadro de medalhas referente aos Jogos Pan-Americanos de 2015. Nós temos também o cabeçalho, né? O cabeçalho está mostrando ali que essas colunas representam o número de medalhas, então tem o número de medalhas de ouro, de prata, de bronze e o total de medalhas. Nós temos também as colunas indicadoras, né? Que vai descrever o que é cada coluna com detalhe. Então a primeira coluna é a colocação, a segunda coluna são os países, a terceira o ouro, quarta prata, quinta bronze e a última coluna do total. E agora nós temos aqui o corpo da tabela. Então foi representado os dados com base no quadro de medalhas. E por último, e não menos importante, a fonte. Gente, uma tabela sem fonte, a gente não tem como nem analisar, certo? Tem que ter a fonte para a gente saber de onde veio isso, certo? De onde foi retirado esses dados. Então, como a gente pode observar, a fonte foi o Comitê Olímpico Brasileiro. Agora vamos falar dos tipos de tabela, né? Existem tabelas chamadas de tabela histórica, que é aquela tabela que descreve informações ao longo do tempo. Esse tempo pode variar entre ano, mês, dias, horas. Aqui nós temos uma situação onde fala do acidente do trabalho de São Paulo. Então você está vendo que está relacionando a quantidade de acidente de acordo com os anos. Então aqui nós temos uma tabela histórica. Temos também tabela geográfica, que é aquela que descreve informações por locais, que pode ser país, regiões, cidade, bairro, ruas, etc. Então, de novo, aquele tratando dos acidentes de trabalho, agora ele dividiu aqui entre as cidades, Quantos acidentes teve em Guarulhos, Cubatão, Santo, Osasco, Bauru, Campinas. Temos também tabelas que são específicas, que descrevem informações por temas específicos, que pode ser qualquer tema, tá? Então, nós temos aqui a tabela de acidente de trabalho, mas que tipo de acidente? Teve acidente que foi por queda, por corte, por choque, por atrito, por impacto e queimadura. Então, aí é um tema específico, Agora vamos falar de frequência, Quando a gente fala em frequência, lembra de chamada, lembra de um monte de coisa, mas em estatística, o que é frequência? A frequência absoluta de um valor é um número de vezes que uma certa variável assume esse valor. Então, lembram lá daquela organização que o colega fez, o candidato B, ele foi registrando as placas que ele encontrou com terminação 1, 2, 3, 4, mas aí não está mostrando a quantidade. Eu tenho que contar para poder descobrir então qual foi a frequência de vezes que terminação 1 apareceu, terminação 2 apareceu e assim por diante. Então, já naquela outra tabela, que é essa que está aqui logo abaixo, a gente está vendo ali, que na segunda-feira 28 veículos tinham terminação 1 ou 2. Então, aqui é a frequência. A frequência de quantas vezes aquele 1 e aquele 2 apareceu. Na terça-feira, 25. Então, é quantas vezes aquele 3 e aquele 4 apareceu. Quarta-feira, 21. É quantas vezes o 5 e o 6 apareceu. Então, a frequência é a quantidade de vezes que o dado que foi coletado se repete. Existe também a frequência relativa. A frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados.
Então, nós estamos vendo que na segunda-feira nós temos 28 dados de um total de 120. Então, se eu quero essa frequência relativa, eu vou fazer então a razão entre 28 por 120, né? Que nada mais é do que dividir 28 por 120. Esses resultados que estão aparecendo aqui são resultados dessas divisões, tá? Então, 28 dividido por 120 deu 0,233, 25 dividido por 120 deu 0,208, 21 dividido por 120, 0,175 e assim por diante, tá? No final, quando somar, tem que dar 1. Agora vamos falar dos gráficos, né? Qual a vantagem de utilizar gráfico? A gente já viu naquele exemplo anterior, né, que facilita a interpretação, facilita a leitura dos dados. Então, uma das vantagens é a busca por padrões e relações, certo? Que existem entre os dados. Outra coisa é que facilita você confirmar ou não certas expectativas que se tinha sobre aqueles dados, para descobrir novos fenômenos e também apresentar o resultado de modo mais rápido e fácil, né? Dito aquele exemplo anterior, ficou muito mais fácil você entender, né, quais eram os dias da semana que você poderia ter mais veículo ou menos veículo impedido de circular. Estamos vendo aqui o gráfico de barras horizontal. Nesse exemplo aqui nós temos essa tabela, tá? Gráfico você só faz depois que tiver uma tabela, não tem como fazer um gráfico direto. Então primeiro a gente faz a tabelinha, aí essa tabela, o que está dizendo aí? Ó? Título, desempenho dos candidatos. Então isso mostra que foi as notas que os candidatos obtiveram. Agora vamos fazer essa leitura. Estão vendo ali a segunda coluna, né, que tem o FA, é a frequência absoluta. O que a frequência absoluta diz mesmo? Quantas vezes a nota 4 apareceu, ou seja, quantos alunos tiraram nota 4. No caso, nós tivemos 8 candidatos que tiraram nota 4. Já a nota 5 apareceu 17 vezes, ou seja, 17 candidatos tiraram nota 5. Nota 6 repetiu-se 24 vezes, ou seja, 24 alunos tiraram nota 6. 20 tiraram nota 7 e 11 tiraram nota 8, totalizando 80 candidatos. Nós vimos agora há pouco, né, a frequência relativa sendo representada na forma decimal, mas eu também posso representar na forma de porcentagem. A única diferença é que quando você calcular aquela razão, vai ter que multiplicar por 100 o resultado. Aí pronto, você vai escrever na forma de porcentagem. Aí é importante nessa coluna da frequência relativa, se for porcentagem, escrever entre parênteses, que é porcentagem, porque sem esse símbolo de porcentagem é obrigatório escrever na forma decimal. Então, 8 equivale a 10% de 80 candidatos, né? Por isso que ali tem 10. Já 17 equivale a 21,25% de 80 candidatos. Tá? 24 representa 30% dos 80 candidatos e assim por diante. Quando somar a frequência relativa, tem que dar 100%. E aí agora vamos representar na forma de gráfico de barras horizontal. Ó. Então as notas estão ali, 4, 5, 6, 7, 8. Notem que existe uma diferença bem grande entre o 0 e o 4. Por quê? A gente tem que manter aqui a proporcionalidade. De 0 até 4 tem que ser a mesma distância de 4 até 8. Senão a gente pode fazer uma distorção no gráfico que pode levar a uma interpretação errada. Por isso a gente tem que imaginar que foi dividido esse eixo vertical em 8 partes iguais. Ele só não colocou ali onde fica o 1, nem o 2, nem o 3, porque não tinha nenhuma nota igual a essas. Aí depois onde tem 4, 5, 6, 7, 8, ele representou os gráficos indo no eixo horizontal, né? Onde o eixo horizontal se refere à frequência. Então, de novo, mantida a proporcionalidade. De 0 até 8 é maior a distância do que de 8 até 11. Certo? Então, você tem que imaginar esse eixo horizontal dividido em 24 partes iguais. E agora você vai colocar o número apenas daquelas frequências que apareceram. Certo? Feito o gráfico, nós temos aí um gráfico representando esse desempenho dos candidatos. Esse tipo de gráfico é muito utilizado para dados que não são representados na forma de porcentagem, tá? Então, ou os seus dados são qualitativos ou são quantitativos, como esse caso aqui, né? E aí você representa através de gráfico de barras. Nós temos também as barras verticais. Aqui nós estamos pegando um exemplo de uma variável que é qualitativa,
né? Onde essa tabela mostra aí o grau de instrução. Então, uma empresa, vamos imaginar que uma empresa tem 2.000 funcionários, por isso que o total ali é 2.000. E aí, ao verificar o grau de instrução, descobriu-se que frequência absoluta é quantas vezes o fundamental apareceu no formulário. Então, 650 candidatos responderam que só tinha ensino fundamental. 1.020 funcionários responderam que tinham ensino médio. E 330 funcionários responderam que tinham ensino superior, totalizando aí os 2.000 funcionários. Foi feita também a frequência relativa na forma de porcentagem, né? Dividiu-se 650 por 2.000 e multiplicou por 100, deu 32,50. Dividiu-se 1.020 por 2.000 e multiplicou por 100, deu 51. Dividiu-se 330 por 2.000, multiplicou por 100, deu 16,50. Somando 100%. Olhando agora o gráfico, a gente percebe que a maioria tem ensino médio e a minoria tem ensino superior. O gráfico de linhas, ele é parecido com o gráfico de barras. A diferença é que você não vai desenhar a barrinha, você vai fazer o que a gente chama no plano cartesiano, né? Vai fazer a interseção do cruzamento das linhas do eixo horizontal com o eixo vertical. Então, com isso você forma os pontos, e aí ao ligar os pontos você vai ter um gráfico de linhas. Esse gráfico é muito utilizado quando a variável é quantitativa. E agora nós temos aqui o gráfico de setores, ou também popularmente chamado gráfico de pizza. Esse é um gráfico muito utilizado para representar porcentagem, tá? Então, por exemplo, para desenhar esse gráfico aqui, a gente usou a frequência relativa. Então, estabeleceu-se ali no círculo, né? Quanto equivale a 51% do círculo foi pintado com o ensino médio. E a parte que representa o ensino fundamental é 32,5% do círculo, né? Que está pintado ali de azul. E o restante, 16,5% do círculo, está pintado de cinza, representando o ensino superior. E aqui nesse gráfico de pizza a gente pode perceber então que mais da metade dos funcionários tem o ensino médio, né? A gente está vendo que a pizza parece estar na metade, mas está passando, né? Como a gente está vendo na frequência relativa, 1%. Então isso a gente não teve essa interpretação quando olhou o gráfico de barras, certo? O outro tipo de gráfico menos comum é o gráfico polar. Nesse gráfico polar nós temos aí o consumo de energia elétrica em kWh, ou seja, ele é utilizado muito para variáveis quantitativas, né? Na residência de Anderson Rebola, não sei de quem se trata, tá? É só um exemplo. E aí nós temos o quê? Quanto mais distante esses pontos estiverem do centro, maior é o valor. E quanto mais próximo estiver do centro, menor é o valor. Então, o que a gente pode observar? Analisando aí, em que mês o consumo foi menor? É só procurar aonde o ponto esteve mais próximo do centro. Então, a gente percebe que foi o mês de julho, né? E em que mês o consumo foi maior? É só verificar onde ele está mais distante do centro, ou mais próximo da extremidade. No caso aí é o mês de janeiro. Esse gráfico a gente vê muito ele também em alguns jogos. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem tirada do jogo FIFA, né? Onde mostra a análise dos jogadores, né? De acordo com suas habilidades. Então vocês podem ver ali, mais ou menos no centro da tela, um gráfico de polar, indicando qual é o passo, o chute, o físico, a defesa, a velocidade, o drible desse jogador aí, né, o Lionel Messi. Nós temos também um gráfico cartograma, que ele usa cores para indicar quando os valores são maiores ou menores, tá? Então, por exemplo, aqui, esse é um mapa do Maranhão, certo? Onde ele está mostrando a elevação do relevo. Ou seja, quanto mais baixo, mais verde. Quanto mais alto, mais vermelho. Então a gente percebe que no litoral é mais baixo e à medida que você vai indo para o sul do Maranhão, as altitudes vão aumentando.
Esse tipo de gráfico é muito utilizado também nos telejornais, né? Aqui a gente está vendo a mulher do tempo, né? Mostrando qual foi a umidade relativa em um certo dia do Brasil. Não me lembro que dia foi isso, né? Então vocês estão vendo ali a escala mostrando que quando tiver mais vermelho, a umidade está baixa, está em 10%, e quando tiver mais azul, a umidade está alta, 90%. Então a gente percebe que a umidade só está alta lá no topo ali do Brasil, né? No centro do Brasil para baixo, a umidade está baixíssima. Aqui de novo, esse mesmo tipo de gráfico sendo utilizado para mostrar a temperatura. Quanto mais baixa, mais azul, quanto mais alta, mais vermelho, né? Um outro exemplo mostrando as máximas. De novo, azul, temperatura menor, vermelho, temperatura maior. Bom, pessoal, agora é a hora de fazer atividade, exercitar nosso cérebro. Então, para isso, vocês vão verificar qual é a atividade que está lá na unidade 1 do Google Classroom, tá bom? Respondam a atividade, qualquer dúvida, tem um fórum lá para vocês poderem fazer perguntas, ou então podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá bom? Estarei aqui à disposição para ajudá-los. Tudo bem? Então, até a próxima aula.